igreja de Filadélfia, positivamente falando, é a igreja que se destaca mais nos aspectos positivos. Assim como Esmirna, é uma igreja que não há para ela palavra de repreensão, não há para ela uma palavra de censura. Então, durante muito tempo, muitos cristãos consideraram a igreja de Filadélfia como um exemplo, para a igreja cristã, pelo fato dela ser uma igreja fiel, e não haver contra ela uma palavra de repreensão, o que demonstra a fidelidade, com que essa igreja se portava na sua conduta, no meio de uma sociedade tão corrupta como era a sociedade naquela época, influência das religiões pagãs, influência da prostituição, influência da cultura, que era influenciada pela filosofia. Então havia muita coisa que poderia influenciar de maneira negativa os cristãos, primeiro, segundo, terceiro século, e assim até hoje também. Se nós olharmos para o nosso contexto que nós vivemos, o mundo que está ao nosso redor, a cultura que está ao nosso redor, nós vemos que também não é diferente. Existe uma cultura muito forte combatendo contra os princípios cristãos. Sempre foi assim, não foi assim nos nossos dias e também foi no passado. A igreja de Filadélfia, ela tem uns destaques que me chamaram muita atenção. Estou fazendo algumas pesquisas e estudando sobre essa igreja, e nós descobrimos que ela era a menor de todas as igrejas da Ásia às quais foram endereçadas as cartas. Era a menor igreja, e também Filadélfia era a menor cidade. Então era uma cidade pequena, era uma cidade, economicamente falando, que não tinha uma expressão, não era uma cidade importante, economicamente falando, e a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja composta principalmente por cristãos pobres, desprovidos de riqueza, de prosperidade material, e muito pequena. Isso nos chama a atenção, porque dentro do texto nós vemos que, mesmo ela sendo pequena, sem importância economicamente falando, sendo pobre, ou seja, não podia oferecer nenhum bem, não podia oferecer nada de material que pudesse causar interesse nas pessoas, mas mesmo assim, o Senhor olhou para Filadélfia na contramão da maneira como as pessoas, obviamente, olhariam, aonde muitos enxergariam uma falta de importância. O Senhor olha para lá e aponta para essa igreja como, de todas as demais igrejas, a mais importante. Não que o Senhor diga expressamente que ela é a mais importante, mas pelo fato de não haver uma palavra de censura contra a igreja, e pelo contexto que foi escrito para a igreja de Filadélfia, nós vemos que o Senhor ressalta a importância dessa igreja, mesmo ela sendo pequena, mesmo ela sendo pobre e sem importância economicamente falando. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Então aqui os irmãos veem que esse é o padrão de todas as cartas, escritas às igrejas. Ao anjo em Filadélfia escreve uma carta endereçada primeiramente ao anjo. Esse anjo aqui não é um ser espiritual, esse anjo simboliza o pastor da igreja. Então a carta primeiramente endereçada ao pastor, e posteriormente nós sabemos que essa carta reflete para toda a igreja. Essas coisas diz
o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Então ele já começa chamando a atenção nossa, quando ele diz aqui essas coisas, diz o santo. Quando o Senhor, ele se intitula como santo, mostrando, enfatizando essa que é uma das principais características do Senhor, das suas atribuições, que é a santidade, ele está evocando um conhecimento do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Senhor ele é apresentado e descrito como o Santo de Israel. Então, esse atributo, a santidade do Senhor, ele é ressaltado em várias passagens do Antigo Testamento, também em algumas do Novo Testamento, e em especial aqui, aonde dá-se uma ênfase, as coisas diz o santo. O santo e o verdadeiro. Então, na contramão de toda uma cultura daquela época, o Senhor, ele faz questão de ressaltar um dos seus principais atributos, que é a santidade. Fez questão de mostrar que quem estava dizendo aquelas coisas era aquele que é santo. A santidade de Deus era uma santidade que excede, transcende aquilo que nós entendemos como santidade. Porque se para nós a palavra santo significa separado, estar separado do pecado, estar separado do mundo, estar separado para Deus, a santidade divina, ela transcende um pouco mais esse conceito, ao mostrar para nós que a santidade divina significa aquele que nunca conheceu o pecado, aquele que nunca conheceu a mácula, aquele que transcende todo o conceito daquilo que é perfeito, daquilo que é santo, daquilo que é justo. Então a santidade de Deus, ela aponta para algo que é pleno, para uma plenitude, algo que nós talvez só vamos conseguir entender, talvez consigamos entender na glória, porque Deus é santo. E falando da santidade divina, um dos textos mais famosos das Escrituras que apontam para essa santidade é Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do Senhor assentado no trono e os querubins que voavam ao redor do trono, os serafins, que voavam ao redor do trono e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que, em primeiro lugar, o único texto na palavra de Deus que mostra alguma coisa estando acima de Deus é esse texto de Isaías capítulo 6, que mostra esses querubins voando acima do trono do Senhor. Não que eles voassem porque eles estão acima de Deus, mas porque foi permitido a eles que eles voassem acima de Deus e que eles pudessem ter uma visão da glória do Senhor de cima, da glória do Senhor, o que vinha a ser essa glória, essa santidade expressa naquele momento. E na tradução no original do hebraico, quando diz que eles bradavam em alta voz, a palavra no hebraico, que eu não lembro agora a palavra, mas eu sei que ela significa grito de desespero. Eles clamavam, mas eles não clamavam porque eles estavam animados, ou eles estavam, vindo a glória de Deus: oh, eu estou alegre, que bênção, oh, glória, vou rodar, vou sapatear, eu vou pular, eu vou querer isso. Não. Eles viram a glória de Deus, e se os irmãos forem ver o contexto, quando Isaías vê essa glória, ele cai desfalecido como que morto. Ele cai e ele grita: ai de mim, porque eu estou morrendo. E nós vemos que quando nós nos deparamos com essa santidade expressa em glória,
né, quando alguns autores que se depararam, né, diante da presença de Deus, a reação sempre é a mesma: caem desfalecidos, como que caminhando para poder morrer, porque a carne humana não consegue resistir à santidade de Deus e à glória de Deus, porque nós somos pecadores, a nossa carne é corruptível. E quando você está diante de uma santidade perfeita, completa, como é a de Deus, há um choque grande, nós não conseguimos suportar. Mesmo os anjos, que são seres, né, espirituais, santos, separados, eles também, pelo que nós entendemos da palavra de Deus aqui, eles também sofrem um impacto muito grande quando colocados diante dessa glória, diante dessa santidade, quando eles conseguem contemplar e entender e ter a concepção da plenitude, da glória de Deus, não a plenitude completa, mas aquilo que é revelado para eles. E a reação é essa: eles clamavam, gritos de desespero, eles gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando eles estiveram diante da glória do Senhor, eles ficaram apavorados, porque o nosso Deus, Ele é santo. E essa glória, essa santidade, a reação não poderia ser outra. O que dizer? Aonde achar palavras para poder descrever, a não ser apenas adorá-lo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro. E nós temos que entender que quando essas atribuições, né, no caso referindo-se a Deus, elas são sempre expressas, nós temos que sempre entender elas na totalidade. Por quê? Porque quando nós falamos de um homem, por exemplo, eu estou sendo verdadeiro, é sempre condicional. Não existe um homem verdadeiro. O homem, ele pode ser verdadeiro em um momento, mas em alguma hora ele vai ser achado com falta, vai ser achado defeituoso, vai ser achado não verdadeiro. É por isso que a Bíblia diz que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Porque diante da verdade de Deus, nenhum ser humano consegue dizer: eu sou verdadeiro. Porque a verdade de Deus não é um estado momentâneo. A verdade de Deus aponta para a plenitude. Aquele que nunca proferiu uma mentira, e nem se quisesse, ele pode proferir uma mentira por causa da sua santidade, por causa do seu caráter. O caráter de Deus não permite ele ir contra os seus próprios princípios. Muita gente diz, né, nada é impossível para Deus. Depende, por exemplo, para Deus é impossível mentir, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, né? Então, existem algumas coisas que Deus não faz, porque Ele não pode ser encontrado, dividido contra o seu próprio caráter. Então, Deus, Ele é o santo e Ele é o verdadeiro. Vocês veem que santo, santo como verdadeiro está no singular. O santo, o verdadeiro. Assim como Jesus, né, nos evangelhos, ele proferiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sempre no singular, apontando que fora de Deus não existe outro. Fora de Deus, ninguém pode se considerar bom, ninguém pode se considerar santo, ninguém pode se considerar verdadeiro ou qualquer outra das atribuições humanas, porque nós somos passíveis de cometer erros e falhas, algo que para Deus não é possível. É Ele cometer erro, é Ele cometer falhas. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá.
Se o texto estivesse dizendo assim, aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, poderia abrir margem para que nós fôssemos interpretar de outras maneiras, né? Como por exemplo, eu lendo hoje, eu vi autores dizendo que está se referindo a guerras que se faziam, sítios que eram armados contra cidades fortificadas, e eles citaram até um exemplo, até da Ásia Menor mesmo, de uma cidade que estava sofrendo um cerco e que não tinha como entrar na cidade, a cidade era muito bem guardada, as muralhas altas estavam muito bem protegidas, mas que esqueceram uma porta pequena, que era tipo uma porta de serviço, deixaram a porta aberta. E o exército invasor entrou, invadiu aquela cidade e houve uma grande vitória por causa dessa porta que foi deixada aberta. É uma interpretação. Seria até válido para poder trazer para os irmãos, mas aqui ele diz, aquele que tem a chave de Davi. Então aí você quebra todo tipo de interpretação secular que pode se aplicar, né, usando ocasiões, acontecimentos que aconteceram naquela época, e você é obrigado a ressaltar aqui o aspecto messiânico. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, está falando da autoridade, está apontando para o aspecto messiânico de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que mesmo sendo Deus, sendo Filho de Deus, mas humanamente, na sua linhagem humana, porque ele se fez carne entre nós, ele era um descendente de Davi, cumprindo-se uma promessa, né, uma aliança feita do Senhor com o rei Davi. Então, eu sou aquele que tem a chave de Davi, ou seja, ele está dizendo, eu sou o Messias prometido, aquele que foi prometido, o descendente da linhagem de Davi, o Messias descendente de Davi que haveria de vir. Está dando para os irmãos entender? Tá, irmãos? Por favor, se tiver alguma dúvida, os irmãos podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Às vezes a minha maior preocupação é de, às vezes, eu não conseguir transmitir para os irmãos aquilo que está na minha mente, né? Que às vezes não é tão fácil organizar os pensamentos e conseguir transmitir. E eu quero que os irmãos entendam, tá, irmãos? Se em algum momento eu não estiver conseguindo ser claro para os irmãos, isso não significa que é um defeito dos irmãos entenderem. Pode sim ser um problema de eu não estar conseguindo transmitir adequadamente para os irmãos. Então, os irmãos podem perguntar, que a gente vai tentar, né, achar caminhos e maneiras de explicar melhor para os irmãos. Amém? Eu tive ontem numa palestra, eu tive o privilégio de poder ouvir o reverendo Augusto Nicodemos, e muita coisa me chamou a atenção. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi a maneira simples que ele consegue transmitir o conhecimento. Então, tipo assim, um choque para mim, porque embora eu até tento ser o mais simples possível de transmitir, mas, gente, é uma coisa extraordinária, é dom. É dom de Deus mesmo. Entendeu? O camarada é doutor, né? Ele é doutor em exegese bíblica, estudou pelo mundo afora, muito conhecimento, e na hora de transmitir para a gente, ele é muito simples. Dá a impressão até de que eu estou sentado ouvindo meu avô conversando comigo, falando comigo, algo extraordinário. Então, é algo que todos nós, né, podemos trazer para nós, tentar, né, sempre que nós tivermos uma oportunidade, ou fomos dar um ensinamento, uma palavra, ou até mesmo pregar, nós devemos tentar fazê-lo da maneira mais clara e mais simples possível. E aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Aqui, esse fecha e ninguém abre e ninguém fecha, está apontando para a autoridade. Ele tem a autoridade.
Tá? Então, aquilo que ele determinou, aquilo que ele falou que tem que acontecer, ninguém vai poder fazer o contrário. Ninguém vai poder impedir os desígnios de Deus de acontecer, porque ele tem a autoridade. Então, quando os irmãos vêm falando que o Senhor tem a chave, está apontando para a autoridade, porque no capítulo 1 o Senhor diz que ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Então, você vê que já é uma exegese, né? Apontando para a autoridade. Ele é aquele que tem autoridade sobre a morte. Ele é aquele que tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Então, a chave aponta para a autoridade. Ele é aquele que tem autoridade. Ele abre e ninguém fecha. Se ele fecha, ninguém abre. Se ele quer dar vida, vai viver. Se ele quer matar, vai morrer e ninguém segura. E já que eu toquei nesse assunto, é até importante nós entendermos, porque aqui está um dos princípios de soberania de Deus. Porque um dos aspectos da vida que causa mais impacto no ser humano é a morte, né? Principalmente a morte dos entes queridos. É algo que, por mais que nós venhamos entender, né, teoricamente, que tudo está nas mãos do Senhor e tal, mas há uma dificuldade de conciliar o sentimento com a teoria. E uma coisa que ajuda a gente a nos consolar e que nos conforta é que nós entendemos que Deus é soberano. Deus é soberano. Tudo está no controle do Senhor. A vida e a morte. Então, para tudo há um tempo determinado por Deus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então, quando Deus determina que chegou a hora, irmãos, não tem jeito. Por mais que nós venhamos a não aceitar, a gente entende, mas chegou a hora, Ele é aquele que tem a chave na mão. Fechou, acabou. Abriu. Chegou a hora, chegou. Então, nós vamos a descansar na soberania de Deus. Por que eu falo descansar? Porque se Deus tem o controle de todas as coisas, então, mesmo nas situações de dificuldade, de aparente desespero, nós temos a tendência a querer desesperar. Nós temos a tendência a querer, né, entrar em desespero. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, descansa na soberania do Senhor, porque se Ele tem o controle de todas as coisas, deixa que Deus guie, deixa que Deus conduz. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. Então, até as lutas, as provações, as dificuldades, a vida e a morte contribuem para o nosso bem de alguma maneira, ainda que nós não venhamos a entender, mas na mente de Deus, Ele sabe, tudo está contribuindo para o nosso bem. Então, que nós venhamos a descansar, tá, irmãos? Descansar no Senhor, confiar nele. Tudo está no controle do Senhor, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma das coisas que tem mais assolado os cristãos nos dias em que nós vivemos chama-se ansiedade. E a ansiedade é a causa da depressão e de tantos outros males que têm assolado as pessoas. Então, irmãos, o antídoto para se combater a ansiedade, né, que causa a depressão, que é comprovadamente uma doença, é confiar no Senhor. Tá? É confiar no Senhor, é entregar nas mãos do Senhor a nossa vida e confiar nele, como os cristãos do primeiro século confiavam no Senhor e entregavam as suas vidas nas mãos dele. Tá? Então que nós venhamos a atentar para isso nos momentos que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo diante de uma sociedade consumista, uma sociedade sem pudor, uma sociedade que não tem, que não traz os mesmos costumes que nós trazemos, né, de decência, de pudor. Então isso dá um conflito muito grande para nós. É difícil nessa questão dos nossos dias também.
Porque o ataque à nossa espiritualidade, ele está aí, a todo lado. Você liga a rádio, tem ataque para a nossa espiritualidade. Você liga a televisão, é um horror, quase não dá mais para assistir televisão sem ser atacado, é impossível. Você pode estar assistindo até um programa evangélico, mas no comercial tem algo ali que vai te atacar, vai uma seta que está sendo lançada contra a gente. E se você vai conversar com um amigo, você está no trabalho, em todos os lugares, nós sentimos essa cultura, né, do mundo lutando contra os nossos princípios morais cristãos. Então, que nós venhamos lutar contra toda essa cultura, né, que além de prostituição, adultérios e todos esses pecados, corrupção, né, que luta contra as nossas vidas. Se nós venhamos a lutar contra o consumismo, contra a ansiedade. O que é o consumismo? O consumismo, ele faz as pessoas a darem importância ao ter, né? A você consumir, a você adquirir. Você é doutrinado a só se satisfazer, né, emocionalmente falando, e em alguns casos até espiritualmente falando, quando você consegue adquirir algum bem. Então isso virou um mal do século, porque eu só consigo me completar, né, diante dessa doutrinação que está aí na sociedade, quando eu conseguir comprar um Rolex. Agora sim, né, eu podia tanto ter, lutei tanto, né, abandonei a família para ficar 24 horas trabalhando, mas agora eu tenho um Rolex. Agora eu consegui comprar, né, aquele carro zero. Não estou falando que o cristão não possa ter, eu estou falando de princípios, irmãos, daquilo que é mais importante. Hoje a nossa cultura, ela prioriza o ter, quando que nas Escrituras ela mostra para nós que o ter, o possuir, não é nada, não significa nada. Nós vimos isso, né, na última aula, né, que nós falamos sobre a igreja de Esmirna, né, que era uma igreja pobre, mas o Senhor diz para ela: mas tu és rico. Você não tem nada, você não tem carro, você não tem casa, você não tem comércio, você não é empresário, você não tem um relógio de ouro no pulso, você não tem, né, as melhores joias, você não tem as melhores roupas, mas tu é rico. Tu é rico porque você tem a presença de Deus na sua vida. Então é isso que eu estou tentando mostrar para os irmãos, é sobre como que essa cultura de hoje, ela nos ataca e nos aflige, e isso está acontecendo com os cristãos. Como que existem cristãos que estão sofrendo por causa da ansiedade e por causa da depressão. Isso é um sintoma evidente, clássico de falta de fé, né? Na genuína falta de fé. Nós conseguimos identificar, irmãos, esse aspecto claramente também dentro da própria igreja. Se já não bastasse o mundo, né, essa cultura no mundo, dentro da própria igreja nós conseguimos detectar esse aspecto quando nós vemos campanhas de prosperidade financeira, os crentes sendo levados a fazer campanha na igreja e a buscar a Deus, entre aspas, né? Deus com letra minúscula, porque não é o Deus da Bíblia, mas as pessoas pensam que são levadas a buscar esse Deus, né, da prosperidade, para adquirir bens materiais. Olha que perigo! E as pessoas começam agora a materializar, né, os seus anseios, né, aquilo que ele quer conquistar em coisas materiais. Sabe qual é o problema disso tudo? É que o ser humano, ele é insaciável, ele nunca vai estar satisfeito com o que tem. Então hoje o seu objetivo pode ser comprar um carro zero. Você vai trabalhar, você vai lutar, você vai comprar um carro zero. E eu falo para vocês que daqui a 1 ano esse carro zero já não vai ser mais suficiente. Porque já não é mais um carro zero que você quer. Você quer agora um carro de luxo, uma categoria superior.
Porque você pode até comprar um carro zero, mas se ele, por exemplo, não tiver uma central de multimídia, esse vai ser agora o seu alvo de consumo. Você agora quer um carro que tem uma central multimídia, que tem a direção hidráulica, que tem ar-condicionado multidirecional dentro do carro, e começa assim vai. É um ciclo vicioso. Aí você começa a trabalhar, você vai conseguir comprar esse carro. Vamos supor que consiga. Você compra. E tal. E daqui a um ano esse carro também já não vai servir mais. Você vai querer um outro que seja melhor ainda, que tenha coisas que sejam melhores. O consumismo, isso não para. Isso não para. Não estou dizendo que é errado nós termos as coisas e adquirirmos os bens. Não é isso. Eu estou falando no quesito prioridade. Tá? Então, voltando ao assunto das igrejas que fazem essas campanhas de prosperidade, olha como que isso é perigoso. As pessoas estão sendo levadas a buscar os bens materiais. E se as pessoas adquirindo esses bens já não conseguem, já não têm mais satisfação, mesmo que por um momento elas possam ter, mas depois isso tudo acaba, se já é um problema, vocês imaginam como que ficam aqueles que não conseguem adquirir? Vocês imaginam como que ficam aqueles que olham para o outro e veem que o outro adquiriu, o outro tem e ele não tem? E aquilo é ensinado como alvo. Ou seja, você só é servo de Deus, a bênção de Deus só chegou na sua vida se você conseguiu o melhor emprego, se você comprou a casa própria, se você comprou o carro zero, o carro do ano, né? Eu estou generalizando, tá, irmão? Só para os irmãos poderem entender o perigo que existe nisso. As pessoas começam a olhar para os bens materiais como se fosse, enfim, a ser alcançado. E o fim a ser alcançado, irmãos, não é nesse mundo. O fim apresentado pelas Escrituras que nós devemos buscar e que nós devemos alcançar é a vida eterna em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, veem como que é perigoso, né? Toda essa cultura que está à nossa volta, falando da igreja brasileira principalmente, que não sofre uma perseguição física como os cristãos sofriam, mas estamos expostos a todos esses aspectos que estão aí à nossa volta, que são muito prejudiciais. O que nós temos que focar, o que a Bíblia nos ensina a focar, nunca está no ter, e sim no ser. Aquilo que nós somos é infinitamente, incomparavelmente mais importante do que aquilo que temos ou possuímos. Você pode dizer amém? Então, que nós possamos entender que quando Deus olha para a igreja, Ele não está preocupado com a aparência exterior, com a roupa que veste, se é Armani ou se é da feira. Deus não se importa com essas coisas, irmão. Se está andando a pé, ou se está andando no Fusca, se no Chevette, se está andando de Ferrari, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado é o que nós somos. Se nós somos verdadeiros cristãos, é o que nós somos dentro de casa. É o que nós somos para a nossa família. É o que nós somos lá dentro da nossa casa. É o que nós somos no trabalho. É o que nós somos para a sociedade. Como que nós refletimos a imagem de Cristo para a sociedade. Isso, irmãos, é muito importante que nós venhamos a ressaltar esses aspectos na nossa vida. Ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Então, Ele é aquele que tem toda a autoridade nas suas mãos. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que tenho uma porta diante de ti. Muitos se têm questionado sobre o que vem a ser essa porta, tá? Exegeticamente falando, né, quando nós vamos ver os escritos do apóstolo Paulo, a porta sempre está apontada para uma oportunidade que Deus propicia para a obra missionária ou para o evangelismo.
para o estabelecimento de igreja. Então, o consenso comum na interpretação dessa porta aberta que foi posto diante dessa igreja é a própria obra de Deus, ou o próprio estabelecimento da igreja em Laodiceia. O que nós temos que comentar aqui é que muitas das vezes os textos sagrados eles são arrancados dos seus contextos, e isso é muito prejudicial, porque eu falo por experiência minha, que nós não temos esse costume, graças a Deus, mas desde criança, né, eu cresci vendo isso nos meios pentecostais que eu fui criado, de que a porta sempre foi relacionada com vitória. O Senhor está botando com a porta da vitória. O Senhor abriu essa porta, passa por essa varoa, passa por essa varão e tal. E não tem nada a ver com o que o contexto está dizendo. Tá? A porta aqui está falando sobre a oportunidade de se fazer a obra de Deus, a obra missionária. O apóstolo Paulo, em pelo menos 3 passagens da Bíblia, deixa isso bem claro. Em uma outra, aos Colossenses, ele pede até que os irmãos orassem para que Deus abrisse a porta para a pregação do Evangelho. Então, irmãos, exegeticamente falando, né, quando nós vamos olhar a luz da palavra de Deus, a porta é a ocasião em que o Senhor concede para a sua boa obra. E que não tem nada a ver com vitória financeira ou qualquer outro tipo de vitória a nível material ou a nível humano. Tá? Não tem nada a ver. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então você vê aqui que esse aspecto que tens pouca força, ele não é pejorativo, ele não é um aspecto negativo que o Senhor está ressaltando. O Senhor está apenas salientando uma condição em que eles estavam vivendo, porque eles eram muito pobres, não tinham recurso financeiro nenhum, ou se tinham eram escassos. E no contexto que nós vamos analisar, vocês veem que era uma cidade que estava entre cidades ricas, cidades prósperas, cidades famosas, né? Cidades poderosas. E a cidade de Filadélfia era uma cidade que não tinha nenhuma, não tinha nenhuma importância. Não era importante, nem financeiramente falando, nem religiosamente, nem filosófica, não tinha uma expressão, né, para poder ser ressaltada diante das outras cidades. E a igreja estava inserida nessa cidade. A cidade já era pobre, não tinha expressão, e a igreja nessa cidade era uma igreja pobre e pequena. Se já não bastasse isso, havia nessa cidade, como nós vamos ver nos outros versículos, aqueles judeus que travavam uma grande oposição e perseguição contra a igreja, assim como aconteceu em Esmirna. Aqui se repete também, né? O Senhor faz menção àqueles que são da sinagoga de Satanás, os judeus, que são os falsos judeus. Então, havia uma grande perseguição. Então, pouca força aqui não quer dizer que eles estavam desviados ou fracos espiritualmente falando. É pouca força no aspecto de perseguição e de pobreza, da luta que eles estavam sofrendo, a ponto de desfalecer ou a ponto até mesmo de serem mortos. Tem pouca força, mas olha aqui, entretanto, né? Entretanto, que tem o sentido de porém, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, por mais que alguns teólogos liberais tentam distorcer esse texto para dizer que eles estavam fracos espiritualmente falando, o contexto imediato aqui não permite. Porque se isso fosse espiritualmente falando, uma pessoa que está fraca espiritualmente não guarda a palavra. Uma pessoa que está fraca, se fosse espiritual, se tivesse desviado, não guardaria a palavra. Né? Então o contexto imediato aqui já joga por terra
qualquer argumento de alguém que possa dizer que eles estavam espiritualmente fracos, né? Você pode ir para a igreja, fica aí do jeito que você está mesmo, você está em pecado, você está fraco, né? Aponta como se essa fraqueza aqui fosse pecado, não é. Tá? Pecado é uma doença espiritual. Tá? E nós vamos ver depois na igreja de Laodiceia como é que o Senhor traça o pecado. Então essa conversa, que você está fraco, né? Mas fica aí, o negócio que você está guardando, como se vir para o templo significa guardar a palavra do Senhor. Não é. Guardar a palavra do Senhor é viver o Evangelho de Cristo, nos moldes das Escrituras, não no molde dos ensinamentos que muitas das vezes são errôneos, né? Que são ensinados por aí. Então, aqui essa fraqueza não é a fraqueza espiritual, tá? Está apontando para a perseguição e para o sofrimento que eles estavam sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Deu para entender até aqui? Mesmo tendo pouca força, entretanto, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, outra vez aqui aponta para aquilo que estava acontecendo, a perseguição que acontecia no Império Romano. As pessoas eram levadas a blasfemar o nome do Senhor e a negar o nome do Senhor. Muitas das vezes tinham que oferecer, eram obrigadas a oferecer sacrifícios ao imperador ou a qualquer outra divindade pagã, e os cristãos se recusavam, mesmo sofrendo, até mesmo a morte por causa disso. Então, não negaste a minha palavra, guardaste a minha palavra, mesmo tendo pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, aqui aponta para mim, tá, irmãos? Principal característica dos cristãos, que é não negar o nome do Senhor. Muitas das vezes, nós, no contexto que nós vivemos no nosso dia a dia, nós somos colocados à prova. Muitas das vezes nós somos colocados à prova no nosso dia a dia e somos achados em falta, irmão. Quantas vezes nós não nos declaramos cristãos em ocasiões em que teríamos que declarar que somos? Eu estou falando que somos, tá, irmãos? Para não parecer que eu estou acusando ninguém. Mas na escola, muitas das vezes nós temos oportunidade de testemunhar do amor de Deus em nome do Senhor e nos omitimos. Não fazemos quando na realidade deveríamos fazer. No trabalho é a mesma coisa. Quantos que se dizem cristãos estão negando o nome do Senhor no trabalho por causa de propina, por causa de corrupção, por tantas outras coisas, ocasiões que acontecem que as pessoas acabam negando. Nosso relacionamento com os nossos amigos, com os nossos familiares, dentro da nossa própria casa. Quantas das vezes nós temos negado o nome do Senhor? Negar o nome do Senhor, irmãos, significa viver de uma maneira contrária ao que Jesus ensinou. Se quer ver só um exemplo, quando nós proferimos uma palavra torta, nós estamos negando o nome do Senhor, porque não é o que Jesus ensinou. Não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam o contrário: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Aí o cristão dá um tropeção lá e dá um glória, entre aspas, sabe? Dá um glória. E isso escandaliza. Por quê? Porque às vezes o vizinho ouve: mas não é crente? Que tipo de crente é esse? Para ser crente assim, é um jargão comum. Para ser crente assim, eu prefiro ficar no mundo do jeito que eu estou. Então, muitas das vezes nós temos negado a palavra, quando esse cristianismo barato que existe hoje aí, tem negado a palavra do Senhor, e ainda além disso tem atrapalhado outras pessoas de chegar ao conhecimento do Senhor Jesus. Então nós venhamos a tomar como exemplo aqui, irmãos, que o guardar a palavra, dar o nome do Senhor, está estritamente relacionado à nossa maneira de viver.
O nosso dia a dia, o nosso testemunho como cristão, é que demonstra se nós estamos guardando a palavra do Senhor ou não. É quando nós vivemos o Evangelho. Você pode decorar a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, decorar e verbalizar, mas não adianta nada se não viver. Não adianta nada se nós não vivemos a palavra do Senhor. Eu posso vir aqui e ensinar bonito, falar bonito, pregar, pode cantar bonito, afinado, mas não adianta nada se nós não estamos vivendo a palavra do Senhor no nosso dia a dia. Para as pessoas poderem olhar para nós e dizer assim: aí está uma serva de Deus, aí está um servo de Deus, aí está esse jovem é de Deus, tem algo diferente na vida dele, porque ele não é como o mundo. Então está intrinsecamente arraigado, não tem como ser desassociado uma coisa de outra. Guardar a palavra e não negar o nome do Senhor é viver o Evangelho de Jesus Cristo na íntegra, como diz as Escrituras. Não negaste meu nome. 9. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu os amei. Conhecer que eu os amei. Uma outra interpretação errada que se faz desse texto é que muitas pessoas pegam e entendem até hoje de que é como se os nossos inimigos humanamente falando, é que eles vão vir e vão ter que se prostrar diante de nós, né? E nos aplaudir, ou nos reconhecer de alguma forma que nós somos vitoriosos e que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com eu estar no palco e você embaixo tendo que me aplaudir. Como tem uma música por aí, né, que fala sobre isso, a tal da sabor de mel. Na realidade, para mim significa sabor de fel, por causa de tamanha heresia que é ensinada nessa música. Então, não é isso que está dizendo aqui. As pessoas virem e aplaudir. Há uma tradução bíblica, né, que eu até gosto muito, né, falando sobre o significado dessa passagem, é que os judeus viriam e se prostrariam aos pés dos cristãos e adorariam, mas me adorariam, ou seja, adorariam a Cristo prostrados diante da igreja, ou seja, em que em algum momento alguns daqueles que faziam oposição e que perseguiam a igreja de Jesus Cristo, e que em algum momento eles iriam se converter e que eles iriam reconhecer o senhorio de Cristo e que eles iriam cair de joelhos e iriam reconhecer a Cristo como Salvador, e que assim como os cristãos se prostravam para adorar, eles também se prostrariam. Então essa é uma melhor interpretação desse texto do que dizer que um homem vai se ajoelhar diante de mim e reconhecer que eu sou vitorioso ou alguma coisa. Deus não dá essa glória para o homem. Deus não dá, tá? Nem para anjos. Nós vemos que Daniel quis adorar o anjo que apareceu para ele, e o anjo o impediu, o repreendeu. Não faça tal, eu sou conservo teu, adora a Deus. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo João. Em algum momento, diante de toda a glória daqui dos seres espirituais, ele quis tentar adorar, e o anjo também impediu. Não faça isso. Então, por que o ser humano vai aceitar esse tipo de honra, esse tipo de glória? Não faz sentido. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, essa história por aí
de que eu vou estar no palco, né, os holofotes estão sobre mim, e que aquele que não me apoiou, ou que estava contra mim vai estar embaixo, e vai ter que me aplaudir, não sei o quê. Conversa fiada. Isso é humanismo. Isso é a doutrina de Nicolaíta. Tá, irmãos? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas mente, declaram-se judeus e não são, mas mente. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão a teus pés e conhecer que eu chamei. Então, você vê que o amor de Deus, eles vão reconhecer Deus na vida dos cristãos através do amor. Então, o amor de Deus na vida dos cristãos é que iriam levar essas pessoas a conhecer a Cristo. E é aquilo que eu sempre tenho ensinado aqui nas oportunidades que eu tive de estar ministrando, é que nós temos que viver de uma maneira em que nós viemos a levar as outras pessoas a enxergar a Cristo através das nossas vidas. Eu sempre tenho falado isso aqui. Então você vê que através dos cristãos essas pessoas iriam reconhecer o amor de Deus na vida deles. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Aí sim, esse versículo 10, ele abre para duas interpretações. A primeira é de que está se referindo à provação que os cristãos sofreram na época do Império Romano, de toda a perseguição que eles passaram. E há também a interpretação da escola futurista, de que está se referindo à provação dos últimos dias, ou da grande tribulação, ou tribulação, como alguns se referem, que acontecerão antes da vinda do Senhor Jesus. E há quem interprete, tá, irmãos? É tudo no campo da interpretação. Não tem como você dar um murro em cima da mesa e dizer é isso e pronto, acabou. Há margem para essas interpretações. De que nós já estamos até vivendo esse período de provação, né? Que está havendo sobre a face da terra. Cristãos estão, em alguns lugares estão morrendo, em outros lugares, outros estão sendo sujeitos e expostos à falsa teologia, em alguns outros lugares, outros estão sendo sujeitos e expostos à cultura, à prostituição, a tantas outras coisas seculares que estão entrando para dentro da igreja. Há quem interprete também que nós estamos passando por esse momento de provação. Então fica aí para os irmãos, né, que o que importa nesse versículo é que o Senhor iria nos livrar. Se isso se cumpriu na vida dos primeiros cristãos e Deus deu o escape para eles, passou com eles, mesmo que eles viessem a morrer, o escape aqui é no sentido de eles não se afastarem da presença de Deus. Se isso está acontecendo já nos nossos dias, né, que nós que entendemos que somos a igreja dos últimos dias, ou se ainda vai acontecer numa tribulação posterior, o que importa aqui é que o Senhor estará conosco. É isso que importa. É que Ele estará conosco, né, para poder nos guardar nesse momento. Em algumas traduções está dizendo da hora, né, da provação, mas no original do grego está dizendo na provação. Então é por isso que abre aí para várias interpretações, né? Não é que você vai ser livre livre da aprovação, mas você vai ser livre na aprovação. É mais ou menos o que aconteceu com Daniel. Daniel não foi livre da cova dos leões, ele foi livre na cova dos leões, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram livres de serem lançados na fornalha de fogo, eles foram livres dentro da fornalha de fogo. Então, o sentido original do grego aqui é isso, é ser livre na provação. Tá, irmão? Então, se você está passando por provação na sua vida, estou fazendo aqui uma aplicaçãozinha para nós hoje, vocês tenhamos isso no nosso coração,
nós estamos passando por essa provação, mas o Senhor está conosco. E é Ele que pode nos dar o escape. O escape é a presença de Deus na nossa vida. Ainda que nós temos que ir até a morte, mas se Deus está conosco, então nós estamos tendo livramento para a glória do Senhor. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui vem uma admoestação, né? Uma palavra de exortação, para que eles continuassem vigilantes, guardando a palavra do Senhor, até que Ele viesse. Eis que venho sem demora. Deus é eterno, né? Quem vai poder dizer o tempo da vinda do Senhor? Se para Deus um ano é como 1000 dias, então, eis que eu venho sem demora, não é nos nossos padrões de interpretação, é no padrão divino. Não é o que eu entendo o que é sem demora. Eu posso dizer assim: Fabrício, vem aqui. E eu entendo que sem demora ele levantar logo e vir, né? Mas dentro da eternidade divina, dentro do tempo de Deus, do Kairos de Deus, isso que para Deus é rápido, nem sempre para nós é. Tanto que nós já estamos aí, esse livro foi escrito há quase 2000 anos atrás, e nós ainda aguardamos a vinda do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento, tá, irmãos? A qualquer momento pode acontecer a vinda do Senhor. O que está sendo ressaltado aqui é que eis que eu venho sem demoras, sem demora. Guarda o que tens, ou conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, esse princípio de vinda iminente, ele não se perde não, tá? Isso serve para todas as igrejas, em todos os séculos, em todos os tempos. O Senhor pode vir a qualquer momento. Guardar o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, é o que está no contexto imediato anterior. É a palavra. Não é isso? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora o Senhor fala assim: guarda o que tens. O que eles tinham? A palavra, a fidelidade, a fé, né? Ou seja, eles não negaram o nome do Senhor mesmo diante de provação. Então guardar o que tens é guardar a palavra e guardar a fidelidade nossa com Deus até que Ele venha. Deu para entender? Tá, irmãos? Ao vencedor falo em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Aqui está fazendo um paralelo imediato com o que eles entendiam, algo que era muito comum nas religiões pagãs. Nos tempos pagãos existiam essa prática. Por exemplo, quando existia algum sacerdote pagão que era muito importante, ou que tenha ficado famoso por algum motivo, era-se feita uma estátua, uma imagem, melhor dizendo, desse sacerdote, era esculpida em alguma coluna do templo pagão, e dava-se aí, né, um certo ar de durabilidade, né? Ou seja, aquilo que vai durar para sempre, que vai durar por muito tempo, né? Aquele pagão, aquela imagem, aquele retrato do sacerdote pagão, então, é como se ele incorporasse ao próprio templo, né? E que ele agora faz parte de toda aquela liturgia, de todo aquele culto pagão, para sempre. Enquanto durasse o templo, enquanto durasse ali aquela imagem, simbolizava que ele fazia parte daquele culto. E apropriando-se desse entendimento, que era cultural naquela época, o Senhor agora fala: assim como eles lá têm esse entendimento, aquele que vencer, falo em coluna, não no santuário pagão, mas ele será coluna no santuário do meu Deus, apontando para a nossa presença eternamente na presença do Senhor. Amém? Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus
o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus. Esse gravar o nome, sobre ele o nome do meu Deus, está apontando para a propriedade. Está dizendo que nós seremos para sempre propriedade de Deus. É isso o que significa. Quando se grava o nome sobre algo, sobre alguma coisa, né, simboliza que aquela coisa pertence a quem o nome está escrito ali. Então nós pertencemos a Deus, né? Sobre ele o meu nome, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Então nós pertenceremos, está simbolizando que pertenceremos eternamente a Deus e teremos acesso à Nova Jerusalém, né, que desce do céu. Teremos acesso a essa Nova Jerusalém, vinda da parte de Deus, né? E o meu novo nome também. Então nós teremos 3 nomes sobre nós, simbolicamente falando: o nome de Deus, o nome do meu Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo, né? Que ele faz menção desse novo nome no capítulo 1, né? Um nome que ninguém sabe qual é, a não ser ele mesmo. Nós teremos esse nome também sobre nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.